Oremos juntos. Senhor nosso Deus, é tão bom poder estar com o Senhor agora, Pai, e meditando na Tua Palavra. Pai, a minha oração é que cada um de nós aqui vai estar preparado para ouvir a Tua mensagem, Deus, que a mensagem venha aos corações agora nessa noite, que o Senhor me use como Teu instrumento, Senhor, para comunicar a Tua Palavra. Agradeço, Senhor, porque o Senhor nos permite, Pai, como pecadores, apesar de sermos pecadores, o Senhor nos permite ser comunicadores também da Tua Palavra, Deus. O Senhor nos usa como Seu instrumento e prepara os corações agora essa noite. Agradecemos o Senhor, em nome de Jesus, amém. Sei que nós temos aqui hoje vários irmãos, ontem nós tivemos aqui um encontro de solteiros. Tem vários irmãos aqui de outras igrejas, então todos que vocês estão aqui nos visitando de outras igrejas são muito bem-vindos. E também nossos amigos que estão aqui pela primeira vez, ou que já têm vindo há algum tempo, sintam-se à vontade agora. Vamos entrar na Palavra de Deus, pega a sua Bíblia aí. Se não tem uma Bíblia, olha, acompanha com a pessoa ao seu lado, mas eu quero pedir a sua atenção agora. O título de hoje é Conforto Desconfortável. Quando você pensa nessa palavra, conforto, o que vem na sua cabeça? Que ideias vêm na sua cabeça? Para uns vem ficar no cobertor à tarde ou à noite, no frio, assistindo o seu filme predileto, comendo pipoca, tomando aquele chocolate quente. Não é? Para outros, a sua cama gostosa, que você mal tem tempo de usar. A sua casa aconchegante. Coisas desconfortáveis é o metrô às 6 da manhã. Não é? Eu lembro quando a Priscila começou a pegar metrô, quando ela estava entrando no cursinho. Priscila é minha filha, para quem não sabe. E ela, primeira vez que ela pegou o metrô, já arrancaram o sapato dela na entrada do metrô. E ela ligou lá em casa chorando: pai, isso aqui é uma loucura. Eu falei: bem-vindo à vida real, minha filha. E é assim, é desconfortável mesmo. Outra coisa desconfortável é assistir o jogo do Brasil, não é? Ai, sofrer assim, lá longe, hein? E pior que nem começou direito ainda, né? Quero ver se a gente pegar a Alemanha, aí que você vai sofrer. Mas sabe, quando a gente pensa em coisas confortáveis, a própria natureza das coisas, ela busca o conforto. Os amantes da física sabem que a corrente elétrica sempre procura o lugar de menor resistência. Não é à toa que você bota um fio lá, um curto-circuito na tomada e dá aquela explosão, não é? Porque a corrente elétrica vai sempre no lugar onde tem menor resistência. E por aí vai. O ser humano não é diferente. A própria tecnologia tem crescido, tem se desenvolvido por causa, na maior parte das vezes, do ser humano procurando conforto, não é? Por exemplo, quando criaram o controle remoto. Para que criaram o controle remoto? Para manter o seu traseiro no sofá. E você não ter que levantar para mudar o canal. E eu tenho certeza que alguns aqui nem sabem onde muda o canal na sua televisão. Se perder o controle remoto, você fica perdidinho com a televisão, quer jogar lá fora. O conforto traz com ele sensações agradáveis, de prazer, tranquilidade. Até aí, desde que não prejudique ninguém, não há mal nenhum com isso. O problema é quando o conforto começa a gerar estagnação e acomodação. E essa situação, quando perdura, faz com que o conforto fique desconfortável. Porque você começa a perceber que alguma coisa precisa acontecer. Começa a se sentir muito parado. Quando o conforto nos acomoda, costumamos usar uma frase muito conhecida que é: preciso sair da zona de conforto. Que nada mais é como uma ideia de eu preciso fazer alguma coisa, contra-reagir, para mudar uma situação em que eu me estagnei na vida ou que eu me acomodei. E aí usamos essa frase, sair da zona de conforto, ou seja, reagir. E as grandes vitórias da vida do ser humano, na história,
na maior parte das vezes você vê que são homens e mulheres que saíram da zona de conforto. Imagina, por exemplo, para se inventar o avião. Para você fazer os primeiros testes. Precisa sair da zona de conforto, né? Que se desse alguma coisa errada, alguém ia se machucar. E várias pessoas se machucaram, pessoas morreram. E para inventar um helicóptero? Tinham que sair da zona de conforto. Então os grandes acontecimentos geralmente acontecem quando pessoas decidem sair da zona de conforto. E espiritualmente também, irmãos, não é diferente. Se nós queremos ter experiências incríveis com Deus, precisamos sair da zona de conforto. Porque muitas vezes nós buscamos esse conforto. Ou seja, aquela região onde tudo é mais tranquilo, que eu não preciso fazer tanto esforço. E vira e mexe, Deus está chamando a gente a sair da zona de conforto. Sabe, Jesus quando estava com os discípulos, falando com os discípulos, várias vezes Jesus chamou os discípulos a terem fé. E a Bíblia nos chama a ter fé. E a fé nada mais é do que você decidir sair da zona de conforto. Confiar em Deus, que vai acontecer o que você não está vendo, porque você confia em Deus. Só que espiritualmente a gente tem um ingrediente a mais. A gente tem a confiança em Deus. A gente tem a conexão com Deus, que nos impulsiona a sair da zona de conforto. Eu quero ver com vocês hoje 3 homens na Bíblia que decidiram sair. 2 decidiram sair da zona de conforto e um permaneceu por várias atitudes. Eu queria ler com vocês agora. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5. Abre a Bíblia comigo aí, por favor, na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Também queria agradecer muito aqui os solteiros pela nossa festa da semana passada, os casados. Foi a melhor festa que eu vi aqui na igreja nos últimos tempos. Dancei de rosto coladinho com a minha esposa. Foi demais, viu? A noite foi 10. Valeu. Obrigado, viu, Júlio, Neuzilene, solteiros que estiveram trabalhando. Foi nota 10. Muito obrigado. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5 a 7. Antes de ler aqui, deixa eu te contar, colocar um pouco você a par do que está acontecendo. Bom, Saul foi o primeiro rei que Deus levantou para o povo de Israel após a fase dos juízes, a época dos juízes. E Saul, se você for estudar e ver a vida de Saul, você vê que Saul sempre teve muita dificuldade para se relacionar com Deus. Tanto é que ele termina a vida dele de uma forma trágica. Mas havia uma fraqueza espiritual em Saul. E aqui no trecho que nós vamos ler, ele está agora, já como rei, diante de uma batalha dos filisteus, que era uma pedra no sapato de Saul, esse povo. E eles estão agora diante de uma batalha, com muita dificuldade. E aí vamos ler aqui no versículo 5, desculpa. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos da areia da praia do mar. Foram até Micmas, a leste da cidade de Bet-Aven, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas, em buracos, e outros em rochas, em covas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para a terra de Gade e de Gileade. Saul havia ficado em Gilgal e o povo dali estava apavorado. Sabe, numa crise é que nós vemos quem realmente confia em Deus. Você quer medir como anda a sua confiança em Deus? Espera chegar uma crise na sua vida. Você vai ver. O inimigo apareceu com força aqui. O exército estava escondido, acovardado, porque não estava vendo em Saul um líder ali cheio de fé, cheio de confiança. E Saul estava perdido nas emoções, sem saber o que fazer. Sua confiança em Deus, se você ler o contexto, o capítulo inteiro, você vai ver que Samuel estava meio perdido ali. Saul, desculpa. Não estava confiando que Deus lutaria por ele. E a confiança dele tinha esvaído.
E é assim que acontece, irmão, se nós não estamos conectados com Deus. Se nosso relacionamento com Deus não está crescente em nossas vidas. Nós vamos passar por dificuldades, e todo mundo aqui passa por dificuldades. E é nessa hora que nós precisamos estar confiantes em Deus. E todo mundo vai ser provado na sua confiança em Deus em algum momento da sua vida. Talvez seja hoje que você está sendo provado. Se nós não temos conexão profunda, ficamos perdidos nas emoções, ficamos sem rumo, sem confiança em Deus e fazemos muitas besteiras. Sabe, olha só, continua aí no versículo 14, no capítulo 14, versículo 1. Na mesma situação, então imagina, Saul estava lá perdido, sem saber o que fazer, um exército enorme na frente dele querendo atacar a Saul e o povo de Israel. O povo acovardado, Saul só consegue trazer com ele 600 homens, sendo que existia milhares do outro lado. E agora, olha só o que acontece aqui, no capítulo 14, versículo 1. Um dia, Jonatas disse ao rapaz que carregava suas armas: vamos até o acampamento filisteu, que está no outro lado do desfiladeiro. Mas Jonatas não contou ao pai o que ia fazer. Saul estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de romã. Com ele estavam mais ou menos 600 homens. Saul acampou debaixo de uma romanceira, com 600 homens. Sabe, desafios vão aparecer em nossas vidas. E Saul aqui estava diante de um desafio. E todos nós aqui temos desafios na nossa vida. Você tem um desafio, talvez hoje, seja o grande desafio da sua vida, é de ter um bom casamento. De amar a tua esposa profundamente, ou amar seu marido, e vocês construíram uma relação saudável. Talvez esse seja o seu grande desafio hoje. Ou talvez seja educar seu filho, para que ele seja um homem, uma mulher, um bom cidadão, e que seja cristão. Talvez seu desafio é mudar algo no seu caráter profundamente, que você tem lutado tantos anos e não tem conseguido. Eu não sei, talvez o seu desafio seja melhorar a sua condição profissional, o seu trabalho. Todos nós temos muitos desafios. E Saul aqui estava diante de um grande desafio. Talvez seu desafio hoje seja ser um bom discípulo. Um homem, um cristão verdadeiro, firme, comprometido. E Saul aqui estava diante de um grande desafio. Sabe, irmão, diante dos grandes desafios, ou nós enfrentamos, ou ficamos sentados debaixo de uma romanceira. Saul aqui sentou debaixo da romanceira, com o grupo dele. E olha só o que faz o filho dele, no versículo 6, do capítulo 14. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude. E se Ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos. O rapaz respondeu: faça o que achar melhor. Eu estou com o Senhor. Olha só que interessante. O filho dele, Jonatas. Se você for estudar também sobre Jonatas, você vai ver, Jonatas sempre tinha lá um relacionamento com Deus. Estava crescendo, tinha bons amigos. Ele tinha um relacionamento profundo com Deus. E ele olha para o desafio, que era bem grande, mas a confiança que Jonatas tinha em Deus o impulsionou a reagir, a combater. Ele não ficou como o pai dele, ele podia ter ficado lá como o pai dele, debaixo da romanceira, esperando não sei o que acontecer. Mas ele não fez isso. Ele enfrentou o desafio, ele foi lá. Ele chamou um amigo dele, esse escudeiro. Sabe, irmãos, coragem é contagiante. E nós precisamos de amigos que nos encorajam para enfrentar os desafios. Quando estamos diante de desafios na nossa vida, você precisa de homens e mulheres que vão estar, às vezes, te empurrando. Eu me lembro na 5ª série. Consigo lembrar ainda, viu? Na 5ª série, não, na 7ª série. Um pouquinho depois. Eu tinha 13 anos. Um pouquinho a mais que eu tenho hoje. E eu lembro que, não sei porquê naquela época, na minha sala, tinham 7 homens.
em um exército de mulheres. E tinha campeonato de futebol de salão. E toda sala tinha que formar os times daquela sala, não podia pegar de outra. Eu falei, 7, beleza, vou ficar de fora. Meus amigos falaram para mim, não senhor, você vai jogar. E eu era aquele menininho franzininho, fraquinho, magrinho, e os outros eram todos grandões, eram bons de bola, eu não sabia jogar nada. Eu era aquele jogador que tinha que levar a bola, senão ninguém me escolhia. E aí, me obrigaram a jogar no gol. Só que o meu time era muito bom, a bola nunca chegava no gol. A gente foi ganhando, e eu mal trabalhava, ficava ali, o pessoal que estava ganhando todas. Até que teve a final, o outro time era bom. Eu falei, hoje, a casa vai cair aqui. E aí nosso time jogou, e aí foi um pênalti no finalzinho, nós estávamos ganhando de 1-0, e foi um pênalti, e eu que tinha que agarrar aquele pênalti. Aí você imagina aquela bola de futebol de salão redonda, pesada, um gigante de 3 metros de altura para cobrar o pênalti, e eu aquele molequinho franzininho. E aí o cara bateu o pênalti, aonde a bola bateu? Na minha cara. E não foi gol. No final nós fomos campeões, eu me senti um herói. O mundo ficou rodando a minha volta, eu não enxergava nada, mas eu era herói. Porque tinha amigos ali que me obrigaram, de certa forma, a jogar. E aqui nós vemos a mesma coisa. Esse rapaz aqui, junto com Jonatas, saiu para o confronto junto com Jonatas. E Jonatas era um cara bom de amizade. Ele era um ótimo amigo de Davi. E esse rapaz aqui também era um ótimo... Para você levar um cara com você, que a morte é certa, esse cara tem que ser um bom amigo. A morte aqui parecia certa. Mas, sabe, esse homem entrou, foi com Jonatas, enfrentou, saiu do conforto, agiu com confiança em Deus. E eles foram com expectativas bem maduras. Me fez lembrar até aqui dos amigos de Daniel, quando estava na fornalha, falando que se Deus quiser podia salvar, mas se Deus também nos salvasse, eles não iam se curvar diante da estátua. E eles foram. Os dois. Sabe, Deus aprecia muito esse tipo de atitude. De enfrentar, de ir adiante. Sabe, irmãos, todos nós aqui temos lutas. Talvez a sua luta hoje é ter fé. É voltar a sonhar novamente com a igreja. É voltar a sonhar novamente com os planos de Deus para a sua vida. O que você vai ficar fazendo? Você vai ficar debaixo da romanceira? Ou você vai enfrentar? Confiante em Deus, que Deus pode dar a vitória. Sabe, esse homem aqui tinha amigos. E para enfrentar as batalhas, precisamos de amigos. Às vezes eu converso com alguns irmãos que estão há 1 ano tentando achar uma parceria de discipulado. Não estou conseguindo achar uma parceria de discipulado. Será que o problema não é você? Será que o problema não é você que você não consegue, não consegue ser um bom amigo e as pessoas não querem estar com você porque você é chato? Quando fala, você pode ter a parceria com aquela pessoa. Não, Deus me livre. E aí tem o grupo dos Deus me livre. Não, Deus me livre. Será que o problema não é você? Sabe, Jonatas tinha amigos que iam até a morte com ele. E um bom amigo é assim, não é? Ele vai com você para onde for. Você faz um plano doido, ele está com você. Porque é um bom amigo. Ele está com você nos altos e nos baixos. Você tem um amigo assim? Você tem bons amigos assim? Você está aqui na igreja há alguns anos, não tem um amigo assim? Algo está errado. É hora de você buscar ajuda. E buscar ter amigos assim. Sabe, no final, esses rapazes vão lá, eles conseguem matar alguns desses soldados inimigos, e Deus faz a maior parte do trabalho. Deus criou uma confusão lá, eles acabaram se matando, e aí o exército estava lá debaixo da romanceira e falou, opa, está acontecendo alguma coisa lá.
E eles foram para lá e ganharam a batalha. Sabe por quê? Porque Deus fez a maior parte. E Deus é assim, irmãos, quando a gente enfrenta as batalhas, a gente entra com confiança em Deus, Deus abençoa e Ele sempre faz a maior parte. Mas Ele quer que nós façamos a nossa parte. E você deu o passo de confiança. Vamos ver outro exemplo aqui. Saul e Davi. Numa história que você conhece muito bem, que é a história do Golias. Eu não vou ler ela aqui, mas eu quero resumir de novo. Passou um pouco de tempo aqui. De novo, Saul está diante do exército filisteu. Ô pedrinha no sapato de Saul. E agora, Saul até tinha tido algumas vitórias já antes, nesse inteirinho. E agora aparece um gigante de 3 metros de altura. E sai todos os dias para desafiar o exército israelita. Dizendo assim, ó, quem for aí, tiver coragem de lutar comigo, se ganhar a batalha, nós nos entregamos. Todo dia. Vamos ver essa passagem aqui. Em 1 Samuel capítulo 17. Versículo 16. Abre comigo aí. Saul e Davi agora. Fala assim, ó. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Durante 40 dias. Imagina isso. Você está com o seu exército ali, tentando colocar coragem nele para ele combater o inimigo. E aí, 2 vezes por dia, 80 vezes, vem um gigante e fala, e grita, e fala que vai matar, e desafia. Sabe, no versículo 24, diz assim, ó, quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Sabe, irmãos, quantos gigantes têm gritado na sua cabeça, nos últimos tempos, na sua vida, dizendo que você não pode, dizendo que você é um zero à esquerda, o Denis falou aqui sobre culpa, vivendo culpado, que você não pode servir a Deus, que Deus não vai te perdoar se você não se arrepender. Quantos gritos você tem ouvido na sua mente, na sua cabeça, que desencorajam você? Sabe, no versículo 32, Davi chegou Davi, né? Então, estavam lá gritando, de repente aparece Davi, aquele menininho franzino, igual o goleiro lá da 7ª série. Ele chega, ouve a conversa, e ele fica indignado. E aqui no versículo 32 ele fala assim, Davi chegou e disse a Saul, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Eu vou encarar a batalha. E aí Saul, como nós já falamos até um tempo atrás, Saul permite esse garotinho franzino lutar como um soldado. Ora, a gente sabe do final da história, mas tenta analisar isso com olhos críticos, sem imaginar o resultado final. Chega lá, um menininho, um rapaz de 20 e poucos anos, não era guerreiro, não era musculoso, não tinha prática de exército, e fala, manda aí que esse aí eu vou derrubar. E o Saul, que era o homem do exército, treinado com seus homens ali, poderia falar, não, que isso, esse menino não vai ter condição não. Vamos lá, deixa eu sou o rei aqui, eu tenho que fazer. Que deveria ser a atitude mais correta de Saul, era falar, não, eu vou lá porque eu sou o soldado aqui. E aí, se fosse depender de Saul, a coisa ficaria por muito tempo assim, do jeito que estava. 80 vezes. Quantas vezes você permite o desânimo e os pensamentos negativos ficarem dominando a sua vida? Quantas vezes? Aqui 80 vezes Saul ficou ouvindo. Perdeu a coragem, perdeu completamente a coragem, a ponto de deixar um menininho franzino assumir o papel que ele tinha que assumir. Isso que acontece quando estamos longe de Deus, irmãos. A gente perde a confiança em Deus. A gente acha que nós não vamos conseguir vencer. A gente fica covardado. Fica do lado de fora só olhando.
achando que os outros que podem fazer, eu não. Sabe o que aconteceu aqui? Analisando um pouquinho agora, eu não queria focar muito em Davi agora, vamos focar um pouquinho em Saul, porque a gente sempre fala de Davi e Golias, mas olha um pouquinho para Saul agora aqui. Sabe o que ele fez? Aqui no versículo 38 de 1 Samuel 17, olha comigo aí. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. Olha que interessante. E que ridículo ao mesmo tempo. Um guerreiro tira a sua armadura e dá para o menino. Se você está lá de fora olhando, você fala: o que está acontecendo com esse Saul? Mas estava tão fraco espiritualmente, tão longe de Deus, tão sem confiança, que estava até pronto de entregar a sua armadura para o menino, que aos olhos humanos não teria condição de lutar. Sabe, interessante, em Efésios 6, versículo 10, Paulo fala sobre isso, sobre a armadura do cristão. Né? Depois você pode ler lá, mas lá fala que a verdade como cinturão. Fala sobre a couraça da justiça. Couraça, aquela parte do peito que da armadura, a couraça da justiça. Sapato da prontidão em anunciar o evangelho. Fé como escudo, salvação como capacete, palavra de Deus como espada. E se você parar para reparar, todas essas coisas aqui são pessoais. É sob medida. Sabe, as armaduras também eram sob medida, porque as pessoas eram de diferentes tamanhos. Tanto é que não serviu para Davi. A armadura é sob medida. E espiritualmente também, irmão, se a gente traz para a nossa vida, a armadura cristã, ela é sob medida para você. Ela é pessoal. Sabe, se você parar para pensar em cada coisa aqui, verdade, é você que tem que ser verdadeiro. No teu trabalho, na rua, em casa, é você, não é o outro, é você. É intransferível. Sabe, quando nós falamos de ser justos, cada um de nós aqui tem um compromisso, chamado de Deus para ser justo. Não dá para transferir para outro, é você. Sabe, quando a gente fala aqui sobre os sapatos da prontidão de anunciar o evangelho, Deus quer que eu e você anunciemos o evangelho. A gente pode ver outros irmãos fazendo, mas também o chamado é para é para você fazer. Quando fala aqui sobre a fé como escudo, a fé também é pessoal. Você pode se inspirar pela fé do outro, mas Deus chama você mesmo, meu irmão. Não importa a sua idade, você pode ser jovem ou mais maduro. Deus chama você a ter fé. Salvação também é intransferível. Ninguém vai entrar no céu de carona. Porque seu pai é mais espiritual, sua esposa é espiritual. É você e Deus. Nesse grande dia, estará lá você e Deus. É intransferível. É pessoal. A palavra de Deus como espada. Também, conhecer a palavra de Deus é intransferível. Você pode vir aqui se inspirar numa pregação, você pode ver o irmão falando algo numa aula, mas o conhecimento da palavra de Deus é você. É você que tem que ir atrás. Você que está estudando a Bíblia, você tem que pagar o preço para conhecer. Não adianta os irmãos estar ensinando você e falar para você vir no outro dia, o que você leu? Ah, não li, não teve tempo. Ou li 2 minutos. Você não vai conhecer a Deus assim. É sua responsabilidade conhecer a Deus. Você que é cristão, como tem sido os seus tempos com Deus essa semana? É sua responsabilidade crescer no seu contato com a palavra de Deus. Sabe, Saul aqui estava terceirizando a coisa, dando a armadura dele para outro. A armadura é intransferível, é sua. Você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Mas você também é chamado a vestir a armadura. A conhecer a palavra de Deus. Quero chamar você
pegar a pessoa que te trouxe aqui e conhecer a Deus, pagar o preço. E não colocar a culpa no outra pessoa ou transferir para alguém. É você. Deus quer chamar você. Sabe, Davi chamou para ele a responsabilidade. E sabe o que ele fez? Ele lembrou o que Deus já fez na vida dele. Ah, eu já matei um urso, eu já matei um leão. Ele lembrou dos feitos que Deus permitiu ele ter por causa da coragem e do relacionamento que ele tinha com Deus. E é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Eu convido você a lembrar do que Deus já fez na sua vida, para você ir lá, ter coragem e reconstruir seu casamento. Para você ter coragem e se unir na sua igreja em casa, na sua parceria de discipulado, e ter fé que Deus vai trabalhar nesse relacionamento. Às vezes a gente fica escolhendo, não, fulano não dá. Essa igreja em casa aqui não é do jeito que eu quero. Esse aqui tem isso que eu não gosto. Aquele lá tem aquele fulano ali que eu não me dou muito bem com ele. Espera aí, meu irmão. Onde está a fé? Onde está você acreditar que Deus vai trabalhar nos relacionamentos ali dentro? Que seja lá quem for, pode te ajudar. Pode fazer de você, ajudar você a crescer na fé. E a ter um casamento diferente, e ser um marido melhor, ter uma família melhor, ajudar pessoas ao seu redor. Com quem você se identifica hoje? Quais gigantes estão gritando na sua cabeça, te acovardando, fazendo você ficar sentado? Sabe, irmãos, tem dois tipos de pessoas aqui hoje. Tem aquelas pessoas que estão ali, vendo os desafios chegar na sua vida, e você está lá sentado, debaixo do pé da romanceira. Ou você está como Davi, eu vou enfrentar isso porque eu tenho Deus comigo. Porque Deus é meu Pai, Deus está comigo, Deus vai à frente, eu vou dar o passo e Deus vai agir comigo, Deus vai me usar, Deus vai continuar trabalhando na minha vida. Você acredita nisso? Sabe, para ilustrar um pouco disso que eu estou falando, eu queria passar uma propaganda que nós vimos, alguns aqui já conhecem, que ilustra um pouco isso que eu quero dizer. Por favor, puder colocar aqui agora. Tchau, filho. Tchau, mãe. Tchau, filho. Tchau. Tchau, filho. Tchau, mãe. Tchau, filho. Nescau com Active Go tem a energia que seu filho precisa todos os dias. Pode ser só no sofá. Nescau, energia para todo dia virar história. Pronto, agora todo mundo vai comprar Nescau amanhã. A solução espiritual para essa igreja é tomar Nescau. Não é isso que eu estou falando, hein? Mas não ilustra o que eu estou falando aqui? Às vezes fica lá no sofá, as lutas vão chegando, espiritualmente como se a gente estivesse sentado no sofá, os problemas chegando, as dificuldades espirituais, e a gente fica lá, às vezes, esperando alguma coisa acontecer, alguém vir arrancar você na marra para te levar para algum lugar, quando na verdade Deus espera que você dê o passo. Como Jonatas fez, você segure na mão de um amigo e dê o passo para enfrentar, seja lá o que for. E não fique crescendo. Nós temos que ser como jogadores de futebol, que entra para resolver uma partida, e não como comentarista. Já viu como o comentarista faz? Geralmente o comentarista é barrigudinho. Já viu? Ele fica lá, pô, Neymar, o Galvão é assim, né? Neymar jogou mal o jogo inteiro. Fez o gol, virou maravilha. Agora é maravilhoso. Comentarista é assim, né? É fácil ser comentarista. Você, como na vida cristã, você é comentarista ou você está no jogo? Você não está no jogo? Vem para o jogo. Entra aí, se compromete numa igreja em casa.
Entra como jogador, não como comentarista. Pega na mão de alguém e fala, meu irmão, vamos comigo aqui, você é meu escudeiro. Vamos ver Deus trabalhar na nossa vida aqui juntos. E pratica uma parceria de discipulado, confiando que Deus vai agir. Não o incrível talento do seu amigo, da sua amiga, mas que Deus vai agir e vai obedecer, e vai abençoar a obediência. E você vai ver milagres, você vai ver. Você confia em Deus? Dá esse passo. Vai lá. Sabe, no final desses 3 homens, Davi é conhecido até hoje. Deus chama Davi, na Bíblia, como homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu muitos erros. Ele, no momento de descanso e de comodismo, ele cometeu o maior pecado da vida dele. Mas foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que até hoje nós falamos dele e nos inspiramos na história dele. Jonatas foi conhecido também como um guerreiro bravo, valente, amigo, que tinha um ótimo relacionamento com Deus, apesar de ser filho de Saul. E Saul abandonou a Deus. Cada vez mais foi se distanciando de Deus. Deus o rejeitou como rei. E no final, ele se suicida. Ele se joga diante da espada, para não ser capturado pelo exército inimigo numa das batalhas. Qual desses homens você quer ser? Davi e Jonatas ou Saul? Irmãos, Deus está nos chamando cada vez mais, através dos irmãos que estão aqui falando, através das pessoas que estão com você, chamando a darmos o passo de confiança, a crescermos nosso relacionamento com Deus, para ter confiança, para agirmos e para ver o que Deus pode fazer. A fé é isso, não é? A gente dá o primeiro passo, a gente confia e Deus faz a maior parte. A parte mais difícil é Deus quem faz. E a gente tem que lembrar do que Deus já fez na nossa vida, na sua vida. Para você dar o passo de confiança, para você ir adiante, para você ver o que Deus vai fazer ainda na sua vida. Lembre-se, conforto espiritual, se você não lida com isso, ele fica desconfortável. Porque o Espírito Santo fica falando para você aqui, ó, sai dessa, faz alguma coisa. E a maior alegria é quando você vai lá e luta contra e você vê a vitória. Porque muitas vezes, as maiores vitórias que nós temos é quando estamos sofrendo. E Deus usa o sofrimento como uma ferramenta para nos tirar da zona de conforto e nos dar grandes vitórias depois. Todos os homens aqui que passaram por sofrimento, Deus abençoou quando eles tiveram essa atitude de coragem, de enfrentar, de ir adiante. Então meu chamado para você hoje é, enfrenta. Vai atrás. Não fica sentado debaixo da romanceira. Seja como Jonatas, como Davi, que enfrentou e confiou e Deus fez grandes coisas. Amém? Espero que essa mensagem te encoraje a sair da zona de conforto, a ir adiante, a enfrentar as batalhas que você tem aí na sua vida e alcançar as grandes mudanças que Deus tem para você. Amém? Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que somos fracos, somos pecadores, mas o Senhor quer nos abençoar, Deus. O Senhor quer ver a nossa confiança no Senhor, Deus. E o Senhor aprecia quando nós damos um passo de coragem, de sairmos da zona de conforto. Deus, tira-nos do sofá espiritual. Ajuda-nos a enfrentar as barreiras que aparecem, as correntes que querem nos prender na preguiça espiritual, Deus. Pai, eu oro que, como esse menino que saiu correndo e se livrando do que estava matando ele de preguiça, Deus, que espiritualmente possamos fazer isso, seja lá com o que for, que esteja nos acorrentando, nos aprisionando, ou nos levando a ter preguiça espiritual. Pai, eu sei que a preguiça espiritual tem muito a ver com a morneza. E o Senhor já falou na tua palavra, Deus, o Senhor odeia a morneza. Por favor, Pai, minha oração é que sejamos homens e mulheres corajosos e confiam na sua ação e no seu poder, e por isso damos o passo de confiança e de coragem.
Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus que abençoe a todos.